O que acontece quando a ganância de um homem poderoso cruza o caminho da humildade de um mensageiro silencioso? Bento humilhou o pobre Tiago diante de todos, mas não viu quem estava encostado no poste de luz. O segredo que o ouro escondia começou a queimar, e o que veio a seguir silenciou Petrolina para sempre. O sol de Pernambuco castiga a terra seca com uma força impiedosa, fazendo o horizonte tremer sob o calor de 40 graus. Bento, um fazendeiro de posses conhecido em toda a região pela sua rigidez absoluta, caminha pelo pátio de pedra de sua fazenda. Ele é um homem que construiu seu império com mãos de ferro, acreditando que a fraqueza é um pecado e a pobreza uma escolha. De repente, algo perturbador interrompe sua marcha autoritária no centro do pátio escaldante. No meio daquela secura extrema, onde até o fôlego parece queimar, uma pequena poça de água cristalina repousa sobre a rocha quente. O líquido não evapora, desafiando as leis da natureza que Bento tanto se orgulha de dominar. Dentro dessa água impossível, brilha uma moeda de ouro reluzente, uma peça que ele nunca viu em toda a sua vida de acumulador. Ao lado da poça, sentado num banco de madeira tosco, está um homem de sandálias simples e roupas de linho claro, quase branco. Ele parece alheio ao calor infernal, esculpindo calmamente um pequeno pedaço de oliveira com movimentos precisos e lentos. Bento sente um calafrio inexplicável percorrer sua espinha, um contraste gelado com o mormaço que o cerca. O olhar do desconhecido não carrega medo, nem reverência, mas sim uma profunda e silenciosa observação que parece atravessar a carne do fazendeiro. Por que um estranho estaria tão em paz em um lugar onde todos tremem diante da autoridade de Bento? Será que o poder de um homem pode realmente ser medido pelo que ele guarda no cofre? O fazendeiro ignora a presença do homem e, movido pela ganância de sempre, tenta pegar a moeda de ouro. No entanto, ao tocar a água, seus dedos adormecem instantaneamente, como se tivesse mergulhado a mão em um balde de gelo profundo. Ele recua, soltando um grito de frustração e raiva, chamando seus capangas aos berros. Ele exige saber quem deixou aquele homem entrar, quem ousou colocar aquela água ali. Mas o silêncio dos trabalhadores é a única resposta. Ninguém viu o estranho chegar. Ninguém ouviu seus passos sobre o cascalho seco da caatinga. A presença do desconhecido é como uma sombra que não se move, criando uma tensão pesada que silencia até o canto dos pássaros. O ar parece carregar uma verdade que Bento ainda não consegue ler, mas que já começou a transformar o destino de sua alma. Agora, a verdade começará a ser revelada, e o que estava escondido nas sombras da ganância virá à luz do meio-dia. Se você acredita que a justiça de Deus encontra caminhos onde os homens falham, apoie esta história com seu like e inscreva-se no canal para acompanhar cada passo dessa transformação. 3 anos se passaram como um sopro de poeira sobre as terras que antes eram férteis. Bento agora está sentado nas ruínas de sua vasta varanda, onde o mármore antes brilhava, e agora só resta o cinza do descaso. O silêncio da fazenda é absoluto, uma ausência de vida que dói mais do que qualquer grito. Ele perdeu o brilho arrogante nos olhos, e sua pele, antes bem tratada, está marcada pela fome e curtida pelo sol implacável. A poeira cobre os móveis caros, relíquias de um tempo em que ele acreditava ser o dono do mundo. Nada mais produz naquela terra seca. Os poços secaram, e o gado virou osso branco espalhado pelo pasto morto. Ele é um rei sem reino, um homem rico que não tem o que comer. O mesmo estranho de 3 anos atrás aparece calmamente no portão de ferro enferrujado. Ele carrega apenas um cantil de couro desgastado e mantém o mesmo olhar sereno que Bento nunca esqueceu. O desconhecido caminha com passos leves, quase sem levantar o pó do chão castigado. Sem pedir licença, ele se aproxima e senta-se no degrau quebrado da entrada, bem ao lado do ex-fazendeiro. Ele não diz nada por um longo tempo, apenas observa o horizonte onde o sol começa a se despedir. Bento sente um aperto no peito, uma mistura de vergonha e uma esperança que ele achava estar morta. O homem de linho claro abre o cantil e oferece um pedaço de pão seco a Bento com um gesto de pura bondade. Você guardou o que era do outro, Bento, mas esqueceu que o ouro não respira no escuro, diz o homem. Sua voz soa como um trovão distante, ecoando nas paredes vazias da casa grande. Bento começa a chorar compulsivamente.
Um choro ruidoso que quebra o silêncio de anos de solidão. O estranho mencionou exatamente a frase que martelava na cabeça de Bento na noite em que ele selou seu destino. Como ele poderia saber o que se passava no abismo de sua mente? O arrependimento é uma lâmina que corta o que restou de seu orgulho ferido. O desconhecido se levanta devagar, deixa o cantil de couro sobre o degrau e caminha em direção ao horizonte avermelhado. Ele desaparece na curva da estrada antes mesmo que Bento pudesse perguntar seu nome ou pedir perdão. O pão em sua mão parece ter mais peso que todo o ouro que ele já possuiu. Ele percebe que a presença daquele homem sempre trouxe a verdade, mas ele estava cego demais para enxergar. A fome que Bento sente agora não é apenas do corpo, mas de uma alma que definhou no deserto da própria cobiça. Anos antes de toda essa ruína, Bento era o senhor absoluto das terras de Petrolina, um homem temido pela sua eficiência implacável. Ele se orgulhava de sua ordem e disciplina, acreditando que a pobreza era apenas fruto da preguiça alheia. Naquela época, seu melhor trabalhador era o jovem Tiago, um rapaz de mãos calejadas e coração honesto. Tiago trabalhava de sol a sol para sustentar sua mãe doente e a irmã pequena com o pouco que recebia de Bento. O fazendeiro observava o esforço do rapaz com desdém, sempre procurando um motivo para pagar menos do que o prometido. A ganância de Bento era uma sombra que crescia a cada nova saca de grãos colhida. Uma seca severa começou a reduzir os lucros da fazenda, e a mente de Bento mergulhou em uma escuridão profunda. Ele passou a descontar cada centavo por pequenos erros, observando Tiago trabalhar 14 horas sob o sol sem nunca reclamar. No fundo de algumas cenas de mercado, o mesmo homem de linho claro era visto observando Bento negociar sacas com dureza. O conflito interno de Bento crescia conforme o céu ficava mais limpo de nuvens e a terra mais rachada. Ele precisava de mais ouro para se sentir seguro contra a natureza que parecia traí-lo a cada dia de calor. Tiago nunca baixava a cabeça por maldade, mas sim por humildade, o que irritava Bento profundamente. O fazendeiro via na honestidade do rapaz um espelho que refletia sua própria podridão interna. Onde está o seu Deus agora, Tiago, enquanto a terra morre e seu estômago ronca? Ele perguntava com sarcasmo. Tiago apenas respondia que a providência divina não se media pelo tamanho do celeiro, mas pela paz no coração. Bento ria, mas no fundo sentia uma inveja corrosiva daquela paz que o dinheiro não podia comprar. Ele decidiu que provaria a Tiago que o ouro era o único Deus que realmente respondia aos homens. A tensão na fazenda atingiu um ponto de ruptura quando o pagamento final da colheita se aproximou. Bento planejava um ato que mudaria a vida de todos naquela vila para sempre. Ele queria quebrar a fé de Tiago. Queria mostrar que a justiça era uma palavra inventada pelos fracos. O homem de linho continuava por perto, caminhando pelas estradas de terra, curando feridas invisíveis com sua simples presença. Bento o via de longe e sentia uma irritação crescente, como se a luz daquele estranho ofuscasse seus planos sombrios. A queda estava sendo preparada, degrau por degrau, na escada da arrogância. A verdadeira riqueza não se conta em moedas, mas nos atos de compaixão que deixamos pelo caminho. Bento ainda não sabia que cada centavo roubado de um pobre é uma pedra colocada no próprio túmulo da felicidade. Você já sentiu que a justiça de Deus tarda, mas não falha em colocar cada coisa em seu lugar? Se esta jornada de redenção toca o seu coração, deixe seu like e inscreva-se para não perder o momento em que a luz vencerá a escuridão. Chegou o dia do pagamento final da grande colheita sob o céu de chumbo de Petrolina. A praça central da vila estava cheia de homens e mulheres com rostos cansados, marcados pelo sol e pela poeira. Bento estava sentado atrás de uma mesa de carvalho maciço, com pilhas de moedas e um livro de registros aberto diante de si. Ele não olhava nos olhos de ninguém, apenas para os números que garantiam sua superioridade. Quando chegou a vez de Tiago, o silêncio caiu sobre a multidão como um manto pesado. Tiago aproximou-se com as mãos estendidas, esperando os 30 reais que seriam a salvação de sua mãe acamada. Bento, porém, fechou o livro com um estrondo que ecoou pelas paredes de pedra. Tiago, você quebrou uma enxada de ferro na semana passada, disse Bento com uma voz fria e cortante. O rapaz arregalou os olhos, tentando lembrar-se de tal incidente. Aquela ferramenta era antiga, de família, e o valor de mercado atualizado dela
É exatamente o que eu lhe devo, continuou o fazendeiro. Ele retirou do bolso uma única moeda de prata, a última que restava para completar o pagamento de Tiago, e a segurou entre os dedos gordos. O povo da vila observava em silêncio absoluto, baixando a cabeça diante do poder econômico do homem que os governava pelo medo. Bento chamou o rapaz de escravo de suas próprias falhas diante de todos, uma humilhação que doeu mais que o chicote. O estranho de linho claro estava encostado num poste de luz próximo, observando a cena sem dizer uma única palavra. Seu rosto estava calmo, mas seus olhos encontraram os de Bento por um segundo eterno. Bento sentiu uma pontada aguda no peito, como se um prego invisível estivesse sendo martelado em seu coração. Mas ele apenas sorriu com arrogância. Ele pegou a moeda que pertencia ao suor de Tiago e a guardou dentro de um cofre de ferro pesado que levava consigo. É a justiça do contrato, rapaz, sentenciou Bento, enquanto Tiago saía da praça com as mãos vazias e a alma ferida, sem saber como compraria os remédios naquela noite. A decadência de Bento começou naquela mesma madrugada, de uma forma que ninguém conseguiu explicar. Um incêndio misterioso e silencioso surgiu no centro do seu celeiro principal, consumindo toneladas de grãos em poucos minutos. O fogo era estranho, pois as chamas subiam retas para o céu, e por mais que o vento soprasse, o incêndio não tocava nas casas humildes dos vizinhos. Bento assistia ao fogo devorar sua fortuna, gritando ordens que ninguém obedecia. Ele tentou desesperadamente recuperar o prejuízo investindo tudo o que lhe restava em uma carga de gado de raça. Mas, em menos de 10 dias, os animais morreram de uma peste súbita, transformando seu investimento em carcaças inúteis sob o sol. Um banco da capital apareceu com uma proposta que parecia ser a mão de Deus, salvando suas finanças. Eles ofereceram um empréstimo vultoso com juros que Bento, em seu desespero, nem se deu ao trabalho de ler com atenção. Mal sabia ele que aquelas cláusulas ocultas eram armadilhas preparadas por homens tão gananciosos quanto ele próprio. Em poucos meses, as cartas de confisco começaram a chegar, e suas terras foram sendo fatiadas pelos advogados. Bento procurava desesperadamente pelo homem de linho claro, acreditando agora que ele era um profeta que poderia realizar um milagre financeiro para ele. Ele finalmente encontrou o homem na beira da estrada poeirenta, sentado sob a sombra de uma pequena árvore de juazeiro. Bento caiu de joelhos na terra quente e implorou por ajuda, chorando pelo dinheiro que estava escorrendo entre seus dedos. O desconhecido não disse nada sobre ouro ou propriedades. Ele apenas apontou para o horizonte distante e seguiu seu caminho em silêncio. O cofre de ferro, onde Bento guardou a última moeda de prata de Tiago, agora estava emperrado, e ele havia perdido a única chave existente. Todas as noites, ele ouvia um som metálico vindo de dentro do cofre, como se a moeda estivesse batendo nas paredes de ferro, tentando escapar. A solidão tornou-se sua única companhia na casa grande, que agora parecia um túmulo de luxo. Ele via o vulto do homem de linho passar pelas janelas à noite, mas quando abria as portas, não encontrava ninguém, apenas o cheiro de azeite e terra molhada. A arrogância de Bento foi sendo substituída por um medo que ele nunca havia conhecido. O medo de ser julgado não pelos homens, mas por algo muito maior. Ele percebeu que cada ato de crueldade estava agora cobrando seu preço, e que o universo não aceitava mais seus subornos. A estrutura de sua vida estava desmoronando naturalmente, pois a verdade estava finalmente saindo para a luz. O momento do acerto de contas com a própria consciência está chegando, e não há cofre no mundo que possa esconder o que o coração praticou. Se você sente que a verdade é a única força capaz de libertar o homem de suas próprias correntes, deixe seu like e inscreva-se no canal para ver o fim desta jornada. Sozinho na casa vazia, sem empregados e sem amigos, Bento finalmente decidiu que precisava saber o que havia dentro daquele cofre. Ele pegou uma marreta pesada, a mesma que usava para derrubar cercas de vizinhos, e começou a golpear o metal com fúria. Cada batida ecoava pela casa como um grito de dor, até que a tranca finalmente cedeu com um estalido seco. Para seu horror absoluto, ele não encontrou as barras de ouro ou as escrituras que esperava. No fundo do cofre, havia apenas um punhado de pó preto e a moeda de prata de Tiago, que agora estava manchada de uma substância escura que parecia sangue seco. Ele se lembrou das palavras do estranho.
O ouro não respira no escuro, e o peso daquelas letras caiu sobre ele como uma montanha. Ele finalmente compreendeu que sua vida tinha sido enterrada junto com aquela ganância cega. Bento passou a noite inteira em claro, sentado no chão frio, não mais chorando pelo dinheiro perdido, mas pela vida que destruiu com suas próprias mãos. Ele viu o rosto de Tiago, o rosto de sua mãe doente, e a imagem de cada pessoa que ele humilhou em nome do lucro. A verdadeira pobreza não era a falta de moedas, mas o vazio de uma alma que nunca soube o que era amar o próximo. Bento sentiu uma necessidade urgente de mudar, não para recuperar suas terras, mas para recuperar sua humanidade. Ele tomou uma decisão pequena, a primeira decisão honesta em décadas. Ele caminharia até a vila ao amanhecer para pedir perdão publicamente. Ele sabia que isso custaria o resto de seu orgulho, mas era o único caminho para sair daquela escuridão. O silêncio da noite agora era preenchido por sua respiração pesada, e pela primeira vez em anos, ele não sentiu o desejo de possuir nada, apenas o desejo de ser perdoado. A transformação silenciosa estava começando no fundo de seu ser, sem grandes milagres, apenas através da dor e da verdade. Deus observa não o que temos nas mãos, mas o que carregamos no silêncio da nossa alma quando ninguém está olhando. Você acredita que um homem verdadeiramente arrependido merece uma segunda chance, mesmo depois de causar tanto sofrimento? Se você crê na força da transformação e na misericórdia divina, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião nos comentários. A caminhada de Bento em direção à vila começou antes mesmo do primeiro raio de sol tocar o topo das serras de Pernambuco. Ele não usava suas botas de couro fino, mas sim um par de sandálias velhas que encontrou esquecidas num canto da casa. A moeda de prata de Tiago queimava em seu bolso, não pelo calor do metal, mas pelo peso da culpa que carregava. Cada passo sobre as pedras pontiagudas da estrada parecia uma penitência necessária para sua alma endurecida. Ele se sentia pequeno, despojado de toda a armadura de riqueza que o protegera do mundo exterior durante décadas. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo som de sua respiração pesada e pelo bater constante de seu coração arrependido. Ao chegar na praça da vila, o cenário era de uma calmaria enganosa sob a luz cinzenta do amanhecer. Bento viu o estranho de linho claro sentado exatamente no mesmo banco onde o vira pela primeira vez anos atrás. O homem não disse nada, mas inclinou levemente a cabeça, como se estivesse esperando por aquele momento desde o início dos tempos. Bento aproximou-se da casa onde Tiago morava, uma construção simples de barro e palha que ele tantas vezes desprezou. Ele sentou-se no chão, encostado na parede fria da humilde morada, e esperou que o mundo acordasse para enfrentar seu julgamento. Ele não buscava mais a glória dos homens, mas a paz que sentia emanar da presença silenciosa do desconhecido na praça. Quando a porta se abriu, não foi Tiago quem saiu, mas uma vizinha que cuidava da casa agora vazia. Ela olhou para Bento com uma mistura de susto e desprezo, reconhecendo o antigo senhor de terras naquela figura maltrapilha. Bento descobriu que Tiago havia partido meses atrás, levando sua família para longe da sombra daquela injustiça. A dor de não poder entregar a moeda pessoalmente foi como um golpe físico em seu estômago. Ele percebeu que o tempo não para esperar que os orgulhosos decidam ser bons. O estranho na praça levantou-se e caminhou até ele, colocando a mão em seu ombro com uma leveza que parecia carregar todo o peso do mundo. O perdão não é um destino que se alcança, Bento. É um caminho que se constrói com as mãos vazias, sussurrou o homem de linho. Aquelas palavras entraram no coração de Bento como um bálsamo curativo, trazendo uma clareza que ele nunca teve em seus anos de opulência. Ele entendeu que sua jornada de redenção estava apenas começando e que o preço da mudança seria sua própria vida dedicada ao serviço. Bento olhou para as mãos do estranho e viu as marcas de quem conhece o trabalho e a dor, mas também a imensa dignidade da verdade. Ele não era mais o fazendeiro Bento. Era apenas um homem tentando encontrar o caminho de volta para casa. Nesse momento de entrega total, onde o orgulho morre para que a alma possa respirar, entendemos que o maior tesouro não se guarda em cofres. O que Bento fará agora que descobriu que sua fortuna era apenas pó e que a verdadeira dívida é com o amor? Se você acredita que nunca é tarde para recomeçar e que a misericórdia de Deus é um mar sem fundo, deixe seu like agora
e inscreva-se no canal para não perder o desfecho desta transformação. Bento começou a trabalhar na reconstrução de pequenos muros caídos na vila, usando as pedras que antes serviam apenas para marcar fronteiras. Ele não pedia pagamento. Aceitava apenas um pouco de água e um pedaço de pão, o suficiente para manter o corpo funcionando. As pessoas o olhavam com desconfiança no início, mas a constância de seu silêncio e a mansidão de seus gestos começaram a quebrar as barreiras do ódio. Ele se tornou o homem que consertava o que estava quebrado, não apenas pedras, mas também esperanças. O homem de linho claro era visto frequentemente ao seu lado, ajudando a carregar as pedras mais pesadas sem nunca dizer uma palavra de comando. A força de Bento agora não vinha de sua conta bancária, mas da disposição em servir sem esperar nada em troca. Ele sentia que cada pedra colocada no lugar certo era uma oração silenciosa, pedindo desculpas ao universo. A presença de Jesus ali, na figura daquele trabalhador de roupas simples, era o escudo que protegia Bento de seus próprios pensamentos sombrios de desistência. Ele via na simplicidade do desconhecido a verdadeira grandeza que ele passara a vida inteira tentando comprar com ouro. A vida na vila começava a mudar organicamente, não por decretos ou leis, mas pelo exemplo de um homem quebrado que estava sendo refeito pelo amor. A verdadeira autoridade não nasce do medo, mas do respeito que conquistamos quando nos tornamos servos uns dos outros sob o olhar do Criador. Você já sentiu que Deus estava ao seu lado nas tarefas mais simples do dia a dia, transformando seu cansaço em propósito e paz? Se esta história de humildade e serviço ressoa com o que você busca para a sua vida, deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários a palavra humildade para confirmarmos sua fé. A decadência material de Bento atingiu o seu ponto mais baixo, mas a sua alma parecia, pela primeira vez, estar a subir um degrau de luz. Ele vivia agora num pequeno quarto nos fundos de uma estalagem simples, onde o teto deixava ver as estrelas e as paredes tinham o cheiro da chuva. O fogo que consumiu o seu celeiro e a peste que levou o seu gado não foram apenas tragédias, mas limpezas profundas de um terreno que estava cheio de ervas daninhas. Bento tentava encontrar uma saída para a sua situação financeira, mas cada porta que ele batia com o seu antigo orgulho permanecia trancada. Foi apenas quando ele parou de exigir e começou a pedir com humildade que as coisas começaram a mudar de uma forma silenciosa e orgânica. Certa tarde, Bento caminhava pela estrada poeirenta quando viu um viajante parado ao lado de uma carroça atolada no barro fresco de uma chuva súbita. O homem parecia exausto, e as suas mãos estavam feridas de tanto tentar empurrar as rodas pesadas. Antigamente, Bento passaria por ali com o seu cavalo fino, levantando poeira e ignorando o sofrimento alheio, chamando o homem de incompetente. Mas agora, algo dentro dele ardeu com uma compaixão que ele desconhecia. Sem dizer uma palavra, ele aproximou-se, ajoelhou-se na lama e usou as suas últimas forças para ajudar o desconhecido. O esforço foi enorme. O suor misturava-se com o barro, mas a sensação de ser útil trouxe-lhe uma alegria que o ouro nunca lhe deu. Em gratidão, o viajante, que era um pequeno comerciante de grãos, ofereceu a Bento um emprego simples numa padaria da cidade vizinha. Bento aceitou sem hesitar, mesmo sabendo que passaria a carregar sacos de farinha em vez de assinar ordens de despejo. Por uma coincidência que parecia desenhada por mãos divinas, o dono dessa padaria era um parente distante de Tiago. Numa manhã, enquanto Bento limpava o balcão, o patrão contou que Tiago tinha prosperado numa terra distante, após receber uma bolsa de sementes valiosas de um estranho que passou pela sua aldeia. Bento sentiu um alívio imenso ao saber que o jovem que ele tanto prejudicou estava bem, e uma lágrima de gratidão correu pelo seu rosto envelhecido. Bento começou a trabalhar com uma dedicação que impressionava a todos, servindo os clientes com um sorriso e tratando cada pão como se fosse um tesouro sagrado. Ele limpava o chão com o mesmo rigor com que antes contava as suas moedas, mas agora o fazia por amor e não por ganância. Curiosamente, as suas dívidas antigas começaram a ser resolvidas de forma inesperada. Advogados que ele nunca contratou enviaram cartas dizendo que erros processuais foram encontrados e que parte das suas terras seria devolvida para pagar os credores, deixando-o com uma pequena parcela para recomeçar.
A vida estava a florescer ao seu redor, como se a própria terra estivesse a perdoar o homem que antes a maltratava com egoísmo. A justiça divina não se manifesta com raios e trovões, mas no silêncio de um coração que se dobra diante da verdade e decide servir ao próximo. Você já percebeu como a vida se reorganiza quando paramos de lutar contra o bem e aceitamos a nossa própria pequenez diante do Criador? Se você sente que a mão de Deus está a agir na sua história, transformando as suas perdas em lições de vida, apoie este vídeo com o seu like e inscreva-se no canal para acompanhar este renascimento. O homem de linho claro aparecia ocasionalmente perto da padaria, comprando um pão simples e repartindo-o com os mendigos que ficavam na porta. Ele olhava para Bento através do vidro e fazia um gesto de aprovação com a cabeça, um sinal silencioso de que o caminho estava correto. Bento percebeu que as mudanças reais não eram os papéis dos advogados ou as terras recuperadas, mas a paz que ele sentia ao deitar a cabeça no travesseiro. Ele não tinha mais o cofre de ferro, mas tinha as mãos limpas e o coração leve. A sua transformação era invisível para os olhos que procuravam milagres barulhentos, mas era total para aqueles que entendiam a linguagem do espírito. Bento começou a usar o pouco que sobrava do seu salário para ajudar a mãe de Tiago, enviando anonimamente os medicamentos de que ela ainda precisava. Ele não queria reconhecimento, apenas queria reparar, mesmo que em segredo, os danos que a sua dureza causou. O estranho de roupas brancas observava essas ações ocultas com um brilho de alegria nos olhos, protegendo Bento de qualquer maldade que ainda tentasse atingi-lo. A presença de Cristo era o escudo invisível que permitia a Bento reconstruir as suas fronteiras internas sobre a rocha da paciência e da fé. Cada decisão diária de Bento, desde a forma como atendia um cliente até a maneira como orava à noite, era uma prova de que o homem velho tinha morrido para dar lugar a alguém novo. Ele compreendeu que a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo e as suas sombras. O final da sua história não seria um retorno à riqueza de antes, mas a conquista de uma dignidade que ninguém poderia tirar. Ele estava pronto para enfrentar o seu passado de frente, sabendo que a misericórdia o tinha encontrado no meio do deserto da sua própria alma. A redenção é um processo diário, feito de pequenos gestos de amor que curam as feridas do passado e abrem as portas para um futuro de paz. Você acredita que a verdadeira mudança começa nas pequenas decisões que tomamos quando ninguém nos está a ver, movidos apenas pela fé? Se esta história de renovação espiritual fala à sua alma, deixe o seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários a palavra recomeço, para mostrar que você também acredita no poder do perdão. A noite em Petrolina caiu com uma densidade que parecia palpável, trazendo consigo o cheiro da terra molhada que finalmente recebia a bênção da chuva. Bento estava sozinho na sala da casa grande, que agora continha apenas o essencial: uma mesa, uma cadeira e o velho cofre de ferro que ele se recusava a vender. Ele acendeu uma pequena vela, cuja chama dançava suavemente, projetando sombras longas e trêmulas nas paredes descascadas. O silêncio era tão profundo que ele podia ouvir o som da sua própria respiração, um ritmo calmo que ele não conhecia nos tempos da sua fúria. Ele aproximou-se do cofre, que agora permanecia aberto, um símbolo escancarado da sua antiga vacuidade. Com as mãos trêmulas, Bento retirou do fundo do metal frio a moeda de prata de Tiago. Ele passou os dedos sobre o metal, sentindo cada ranhura e cada marca de desgaste. A substância escura que antes parecia sangue seco havia desaparecido, dando lugar a um brilho baço e honesto. Bento fechou os olhos e, naquele isolamento, deixou que as memórias o inundassem sem resistência. Ele viu o rosto de cada trabalhador que humilhou, ouviu o som das súplicas que ignorou e sentiu o peso de cada decisão tomada apenas pela sede de poder. Ele não tentou justificar os seus atos. Ele apenas os aceitou como parte da sua história quebrada. Naquela penumbra, Bento sentiu uma presença. Não precisou abrir os olhos para saber que o homem de linho claro estava ali, sentado no canto da sala, observando-o com aquela paciência eterna. O ambiente não estava cheio de luzes mágicas, mas de uma verdade tão cortante que tornava o ar mais leve. Bento percebeu que o julgamento mais difícil não era o que vinha de fora, mas o que acontecia naquele tribunal íntimo, onde a alma fica nua diante do Criador. Ele chorou em silêncio,
não por medo do castigo, mas pela dor de ter demorado tanto tempo para aprender a amar. A presença de Jesus ali era um escudo de paz que permitia que Bento enfrentasse a sua própria sombra, sem ser destruído por ela. A madrugada trouxe consigo uma clareza renovada. Bento decidiu que não podia mais esconder-se na segurança da sua pequena reconstrução. Ele precisava de um ato público de reparação. Ele sabia que Tiago estava de volta à região para a inauguração de uma escola rural que ele mesmo financiou com o fruto do seu novo trabalho honesto. Bento sentiu um frio no estômago, o medo da rejeição pública, o medo de ser olhado novamente como o carrasco de outrora. Mas o homem de linho, que agora estava à porta da casa observando o nascer do sol, apenas sorriu. Aquele sorriso deu a Bento a coragem que nenhuma escritura de terra jamais lhe deu. No centro da vila, onde a nova escola de madeira clara se erguia como um símbolo de esperança, uma multidão começava a reunir-se. Tiago estava lá, agora um homem de semblante maduro e olhar firme, cercado pela sua família e por amigos que o admiravam. Bento aproximou-se devagar, com a cabeça baixa, mas o passo decidido. O burburinho da multidão cessou subitamente quando o viram chegar. As pessoas abriram caminho, não por medo, mas por uma curiosidade silenciosa e tensa. Bento parou diante de Tiago, o homem que ele chamou de escravo, o homem a quem ele roubou a última esperança de salvar a mãe. O silêncio na praça era tão absoluto que se podia ouvir o vento soprando entre as folhas das árvores de juazeiro. Bento não disse palavras complicadas, nem tentou fazer um discurso eloquente de político. Ele apenas estendeu a mão aberta, revelando a moeda de prata que guardou durante todos esses anos de queda e redenção. Tiago, disse ele com a voz embargada, mas clara, eu guardei o que não era meu e paguei o preço na escuridão. Hoje, eu não devolvo apenas este metal. Eu devolvo o respeito que tentei tirar de você. Perdoe este homem que só agora aprendeu o que é ser livre. Tiago olhou para a moeda e depois para os olhos de Bento, procurando qualquer vestígio daquela antiga arrogância. O que encontrou foi um homem quebrado e refeito, alguém que conheceu o fundo do poço e encontrou Deus na lama. Para a surpresa de todos, Tiago não pegou a moeda imediatamente. Em vez disso, ele deu um passo à frente e envolveu Bento num abraço forte e genuíno. Naquele toque, anos de ódio e ressentimento foram dissolvidos. A multidão, que esperava um confronto ou uma humilhação, viu apenas dois homens unidos pela fragilidade humana e pela força do perdão. A queda de Bento não foi uma maldição, mas a maior bênção da sua vida, pois tirou-lhe o ouro para lhe dar um coração de carne. Você consegue imaginar a liberdade que sente um homem quando finalmente solta o peso da culpa e é recebido com misericórdia? Se você acredita que o perdão é o milagre mais silencioso e poderoso que existe na face da terra, apoie esta história com o seu like e inscreva-se no canal agora. O homem de linho claro estava sentado num banco de pedra à sombra da nova escola, esculpindo o seu pedaço de madeira. Ele terminou o trabalho e revelou o que estava a fazer. Um coração perfeito, liso e firme. Ele olhou para os dois homens abraçados e sorriu. Um sorriso que parecia conter toda a luz do universo. Sem alarde, ele levantou-se e começou a caminhar em direção à multidão, desaparecendo entre as pessoas comuns, deixando apenas o rastro do perfume de oliveira e a sensação de que a justiça tinha sido plenamente cumprida. As estruturas de poder baseadas no medo tinham caído, não por meio de exércitos, mas através de um gesto simples de humildade pública. Bento sentiu que as suas fronteiras internas tinham sido restauradas. Ele não era mais o senhor de terras, mas era dono de si mesmo. Ele entendeu que Jesus não veio para punir os seus erros, mas para estar presente neles, transformando cada lágrima de arrependimento em semente de vida nova. A vila de Petrolina nunca mais seria a mesma, pois agora todos sabiam que nenhum ouro é mais valioso do que a paz de uma consciência limpa. O sol agora brilhava intensamente, mas não era mais o sol punitivo do início da história. Era uma luz que aquecia sem queimar, que revelava as cores reais da vida sem as distorções da ganância. Bento permaneceu ao lado de Tiago, ajudando a organizar os últimos detalhes da festa da escola. Ele era agora um trabalhador entre trabalhadores, um irmão entre irmãos.
A verdadeira transformação acontece quando paramos de lutar pela nossa própria glória e começamos a construir o reino de Deus nos pequenos detalhes da convivência humana. O fim de uma vida de pecado não é o fim da história, mas o início de uma nova caminhada sob a luz da verdade que liberta. Você está disposto a deixar cair as suas moedas de orgulho para abraçar a paz que só o perdão pode oferecer? Se esta parte da história emocionou o seu coração e reforçou a sua fé na mudança humana, deixe o seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários a palavra perdão, para selarmos juntos este momento de graça. Bento começou a sua nova vida, não como o dono de terras que todos temiam, mas como o homem que servia a todos com uma alegria mansa e constante. Ele trabalhava na padaria durante o dia, e as suas mãos, que antes apenas assinavam ordens de despejo, agora estavam sempre sujas de farinha e cheirando a pão fresco. No caminho para o trabalho, ele encontrou um viajante quebrado, um homem cuja carroça de madeira tinha atolado profundamente no barro após uma chuva torrencial que abençoou a região. Sem hesitar e sem pensar em qualquer recompensa, Bento usou as suas últimas forças físicas para ajudar o desconhecido, mergulhando os pés na lama e empurrando a carga até que ela estivesse segura na estrada firme. Em gratidão por esse gesto espontâneo, o viajante ofereceu a Bento um convite para trabalhar numa pequena produção de pães artesanais na cidade vizinha. Por uma dessas coincidências incríveis, que só o destino desenhado por mãos invisíveis explica, o dono dessa nova padaria era um parente distante de Tiago. Numa manhã de trabalho silencioso, esse homem contou a Bento que Tiago tinha conseguido prosperar noutra região, depois que um estranho misterioso lhe entregou uma bolsa de sementes raras e valiosas numa noite de desespero. Bento sentiu um alívio que nenhuma riqueza anterior lhe deu, pois soube que a semente da bondade tinha florescido onde ele antes só tinha plantado dor. A vida de Bento começou a mudar de forma invisível, mas profunda, através de pequenas e reais transformações cotidianas. Ele limpava o chão da padaria com o mesmo zelo que antes dedicava à contagem das suas moedas de ouro. As dívidas que pareciam insolúveis começaram a ser perdoadas por advogados que ele nunca conheceu, citando erros processuais em documentos antigos que Bento nem sabia que existiam. A natureza ao seu redor também parecia responder a essa mudança de espírito, pois as poucas terras que lhe restaram voltaram a dar frutos de forma orgânica e generosa, sem a necessidade de venenos ou exploração agressiva. Tudo ao redor de Bento florescia, porque ele tinha parado de lutar contra o mundo e começado a caminhar com ele. A presença constante do homem de linho claro nas proximidades trazia uma segurança que Bento nunca sentiu quando tinha seguranças armados ao seu redor. Ele percebeu que as mudanças reais não acontecem através de milagres barulhentos, mas através da decisão diária de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Bento tornou-se um homem que restaurava limites e dignidade através da paciência, reconstruindo a sua história tijolo por tijolo, com a humildade de quem sabe que foi perdoado. A verdadeira restauração não vem do que recuperamos externamente, mas do que deixamos Deus reconstruir dentro do nosso peito ferido. Você já sentiu que as peças da sua vida começaram a se encaixar perfeitamente no momento em que você entregou o controle nas mãos do Criador? Se você acredita que a fé pode transformar o deserto da alma em um jardim de esperança, apoie este vídeo com o seu like e inscreva-se no canal para testemunhar o destino final de Bento. Bento caminhava agora com a cabeça erguida, mas não por orgulho, e sim por dignidade recuperada no serviço aos outros. Ele via o homem de linho sentado na praça central de Petrolina quase todos os dias, esculpindo a sua madeira com a mesma serenidade do primeiro encontro. Bento aproximava-se, deixava um pedaço de pão fresco ao lado do estranho e recebia em troca apenas um olhar de paz que valia mais do que todo o ouro do mundo. Ele entendeu que Jesus não veio para lhe dar riquezas materiais, mas para lhe mostrar que a maior riqueza é a liberdade de não precisar possuir nada para ser verdadeiramente feliz. As feridas do passado estavam cicatrizando, não porque foram esquecidas, mas porque foram curadas pelo bálsamo da reparação. Bento passou a visitar os doentes da vila, levando não apenas pão, mas palavras de encorajamento que ele mesmo aprendeu no seu tempo de sofrimento. Ele tornou-se o exemplo vivo de que ninguém está tão longe que não possa ser alcançado pela graça,
e que a queda de um homem pode ser o degrau necessário para a sua verdadeira ascensão espiritual. A vida pulsava agora com um novo sentido, um ritmo de paz que o barulho das moedas no cofre costumava abafar completamente. Cada decisão de Bento, desde o perdão de uma pequena dívida até o auxílio a um vizinho necessitado, era uma prova de que a presença de Cristo transforma a realidade através de gestos simples. Ele não buscava mais ser o senhor de ninguém, apenas o mestre de si mesmo e o servo de todos. A paz que inundava a sua pequena casa era mais sólida do que as paredes da antiga mansão, pois era construída sobre a rocha da verdade e da justiça. Bento finalmente compreendeu que o segredo de uma vida plena não é acumular tesouros onde a traça rói, mas investir no amor que permanece para sempre. O caminho da redenção é feito de pequenos passos de obediência e atos de caridade que iluminam a escuridão do mundo ao nosso redor. Você acredita que a sua vida também pode ser um canal de bênçãos para os outros, transformando situações difíceis em oportunidades de crescimento e fé? Se esta história de renovação e mudança tocou o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários a palavra recomeço para mostrar que você confia nos planos de Deus. Anos depois daquela manhã inesquecível na Praça de Petrolina, Bento tornou-se uma figura querida e respeitada por razões opostas às de antigamente. Ele não era mais o senhor das terras, mas o homem das mãos generosas que todos procuravam em busca de um conselho ou de um pedaço de pão. Tiago, agora um homem de grande sucesso e generosidade, estava visitando a vila para a inauguração de uma nova ala na escola rural, que ele mesmo ajudara a fundar. Bento aproximou-se do antigo empregado, não para pedir favores ou reconhecimento, mas para cumprir o último gesto de sua longa jornada de cura. Ele trazia consigo a mesma moeda de prata, agora limpa e brilhante como um espelho da alma, e entregou-a a Tiago, com um sorriso leve nos lábios. Tiago olhou para o metal em sua mão e depois para o rosto de Bento, reconhecendo ali uma força que o ouro jamais poderia comprar. Em vez de qualquer traço de ódio ou ressentimento, Tiago ofereceu-lhe um abraço sincero diante de todos os presentes. Ele revelou que a perda daquela moeda, anos atrás, fora o catalisador que o forçara a buscar novos caminhos, tornando-o o homem forte e resiliente que era hoje. Bento sentiu um peso final deixar seus ombros. Ele compreendeu que até mesmo seus erros do passado haviam sido usados pela providência divina para forjar algo bom. Ao se despedirem, Bento sentiu uma paz tão profunda que o ar ao seu redor parecia vibrar com uma luz suave e acolhedora. Perto dali, sentado no mesmo banco de madeira da praça, o homem de linho claro terminava de esculpir o pedaço de oliveira. A madeira agora tinha a forma perfeita de um coração humano, polido e sem arestas, refletindo a luz do sol de Pernambuco. O estranho olhou para Bento, deu-lhe um último aceno de aprovação e, num piscar de olhos, desapareceu entre a multidão que celebrava na praça. No lugar onde ele estava sentado, caiu apenas um pequeno pedaço de linho branco, flutuando suavemente até o chão. Bento pegou o tecido e sentiu o mesmo perfume inconfundível de oliveira e terra fresca que sentira no primeiro dia de sua queda, compreendendo que Jesus nunca o abandonara. Bento guardou o tecido junto ao peito e caminhou de volta para sua pequena casa, sabendo que sua redenção estava completa. Ele não recuperou a fortuna material de outrora, mas conquistou algo infinitamente mais valioso, uma consciência limpa e a certeza de que a presença de Deus se manifesta no serviço humilde. A história do fazendeiro que se tornou servo tornou-se uma lenda na região, lembrando a todos que o verdadeiro milagre não é transformar pedra em ouro, mas transformar um coração de pedra em um coração de carne. Bento viveu o resto de seus dias em paz, plantando sementes de bondade em cada gesto diário, sabendo que a justiça divina é feita de misericórdia e paciência. A moral desta jornada é clara e ecoa nos corações de quem busca a verdade. A força de Deus não reside em exibições de poder, mas na quietude de uma alma que decide perdoar e servir. Bento aprendeu que o perdão é a chave que abre os cofres mais pesados e que a verdadeira liberdade nasce no momento em que deixamos de ser escravos de nossa própria ganância. Ele descobriu que Cristo caminha ao nosso lado nas ruas empoeiradas
e nos momentos de dor, esperando apenas um gesto de humildade para transformar nossa ruína em um novo alicerce de esperança e luz. Se esta história tocou o fundo da sua alma e o lembrou de que Deus vê cada uma de suas lutas e age no tempo certo, apoie este canal com seu like e inscreva-se para mais mensagens de fé. Escreva nos comentários a palavra vitória. Se você também acredita que a justiça de Deus sempre traz a paz aos corações arrependidos e que cada novo dia é uma oportunidade sagrada de recomeçar sob a sua luz.